Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Joab Santos, o mentor da Horta Orgânica, e nós estamos diante do nosso quinto episódio. Hoje, no quinto episódio, nós vamos falar sobre adubação de plantas. É um tema muito interessante que todos vocês, nós precisamos aprender junto para que as nossas plantas possam crescer, se desenvolver, produzir muito bem. Estamos diante de um episódio intitulado Minha Horta do Zero em 4 semanas. Esse episódio ele é formado por 8 videoaulas. Hoje é a 5ª videoaula. Então você vai ser capaz de escolher um local para cultivar sua hortaliça de uma forma segura na sua casa, na sua varanda ou até mesmo no seu apartamento em uma área pequena. Como nós estamos no processo de produção de uma hortaliça orgânica em casa, nós já plantamos junto, já estamos cuidando das nossas plantas, irrigando, verificando a questão do sol, fazendo os biofertilizantes e também aplicando. Hoje foi um dia de fazer desbaste na minha rúcula e também nas minhas plantas de abobrinha que eu plantei no vaso. Você que está acompanhando no Instagram, na minha página do Facebook, você deve ter percebido. Hoje eu fiz um rareamento, fiz o primeiro rareamento entre plantas, porque elas não podem competir entre si por luz, por nutrientes, por água. Então, no vaso, como é um espaço pequeno, eu vou selecionar uma ou duas plantas para ela se desenvolver melhor, como é no caso da espécie que eu escolhi, que foi a abobrinha. E no vaso em que eu plantei a rúcula, eu posso colocar uma quantidade, deixar uma quantidade um pouco maior. Mas lembrando que vou ter que obedecer o espaçamento entre elas de 5 a 8 centímetros. Se você for lá na minha página, você vai ver a evolução das minhas plantas. Agora eu quero saber de você, como está o crescimento da sua planta? Está evoluindo bem? Você está cuidando bem? Apareceu algum probleminha? Deu alguma treta? Gostaria de poder receber o feedback de vocês. Mande foto, pergunte, qualquer dúvida, você pode também entrar em contato, pode escrever que eu vou assessorar você para que você tenha uma planta de qualidade para a sua alimentação. Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos tratar sobre adubação de plantas. E essa videoaula vai ser norteada por 5 perguntas fundamentais que vocês com certeza vão querer saber que a sua planta precisa para poder ela se desenvolver bem. Porque no momento que a planta germina, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e vai produzir. E em todas essas etapas da fase da vida, essa planta, esse vegetal vai precisar de nutrientes para poder se desenvolver. Então, a primeira pergunta: o que é adubação de plantas? Nada mais é do que uma prática agrícola que condiciona o solo para suprir as necessidades minerais que a planta precisa. Como assim? No momento que você vai preparar o seu canteiro, vai preparar o seu vaso, aquele solo novo, limpo que você trouxe, você vai precisar colocar nele o quê? Matérias orgânicas, como esterco, como folha decomposta, como calcário, colocar cinza, farinha de osso, tortas, por exemplo, de mamona. Então, você está dando condições para que esse solo venha melhorar as qualidades físicas, químicas e biológicas e assim promover a planta o desenvolvimento satisfatório. E quando você está condicionando o solo, você automaticamente está dando a esse solo condições para que micro-organismos como fungo, bactéria, que muitos deles são benéficos, para que venham estar contribuindo também com a solução solo. Então, no momento que a planta começar a absorver esses nutrientes estão dentro de uma concentração aceitável e a planta vai absorver de uma forma mais rápida. E no momento em que a planta está crescendo, está se desenvolvendo, ela chegou a apresentar alguns sintomas,
que inclusive nesse vídeo eu vou fazer aqui menção, principalmente quando a gente estiver estudando de uma forma geral a respeito dos macros elementos que a planta precisa, você vai precisar compensar as necessidades mediante a utilização dos biofertilizantes. Se você quer saber mais sobre biofertilizante, corra, vá lá no meu canal no YouTube, principalmente, digita o Mentor da Horta Orgânica, você vai ter uma relação de receita que você pode estar fazendo na sua casa, pode estar armazenando e pode estar utilizando no momento certo, no momento que a sua planta apresentar os primeiros sintomas de deficiência, você vai corrigir e a sua planta vai continuar desenvolvendo muito bem. Lembrando que toda e qualquer adubação, a forma mais correta de você fazer, condicionar o solo mediante a necessidade de uma planta, é fazendo uma análise de solo. Agora, como você vai preparar pequenos canteiros, pequenos vasos, você pode fazer uma adubação de base, que a gente fala, preparar o solo para poder encher esses recipientes, para poder receber as sementes. Você pode estar utilizando, digamos assim, uma adubação padrão, recomendada, principalmente pela Embrapa, mediante o volume de solo que você tem. Ou seja, pode acontecer uma variação para mais ou para menos, mas essa deficiência você pode fornecer à planta mediante uma aplicação foliar, como por exemplo com biofertilizante. A segunda pergunta que norteia essa nossa videoaula é: quais os materiais que eu posso utilizar como adubação? Como eu já falei, você pode utilizar diversos materiais, principalmente esses materiais que você encontra com facilidade imensa na natureza, como por exemplo, casca de ovo, pó de café. Muitas das vezes você poderia até descartar, poderia até jogar no lixo, só que agora você vai poder o quê? Juntar. Você pode ir armazenando, como por exemplo o pó de café. Fez ali aquele saquinho que está com borra que sobrou, que você terminou de fazer um café na cafeteira, você já vai poder guardar, deixa dentro de uma vasilha tampada dentro da geladeira e todo dia você vai acumulando para usar no final da semana ou no final do mês ou num período parecido. Casca de ovo, terminou de fritar um ovo, de fazer aquele delicioso bolo, pudim, você coloca para secar no sol e logo em seguida você guarda no recipiente também. Pode colocar dentro de uma sacolinha e guardar do abrigo do sol e da chuva. E depois você pode misturar a casca do ovo, pode bater no liquidificador juntamente com pó de café e água e utilizar. Então isso já é uma forma, isso já é um fertilizante natural. Então o bom é que você utilize esses materiais que muitas das vezes sobra na sua cozinha, sobra lá na sua lixeira, que muitas das vezes realmente é jogado fora da sua residência e você pode estar utilizando para nutrir essas plantas. Resto de verduras, resto de frutas, você pode estar utilizando para fazer compostagem. Inclusive lá no meu canal tem uma videoaula onde a gente faz uma composteira. Inclusive a gente faz adicionando a minhoca para acelerar o processo da decomposição desses alimentos. Corre lá, assiste e monte a sua composteira. É um produto muito interessante porque você pode estar utilizando o chorume, que é aquela água que escorreu dos alimentos, inclusive é muito fértil, como você pode estar utilizando o composto em si. Você pode estar utilizando folhas secas do quintal, é só armazenar direitinho, no momento que ela estiver decomposta, ou quase toda decomposta, você pode utilizar em uma adubação de base, misturando no solo para encher os canteiros ou vasos. Casca de madeiras, você pode estar utilizando esterco de aves, de bovinos, de preferência de propriedades que não use principalmente herbicida, pesticida, porque o que acontece muitas das vezes quando você utiliza um esterco onde algum pecuarista utilizou herbicida na pastagem, que
Esses herbicidas eles vão estar contidos ali naquele material e muitas das vezes, na grande maioria dos casos, eles dificultam a germinação porque eles matam a semente da sua hortaliça. Você vai fazer aquela roçagem na grama do seu jardim, aquela para de grama, você pode também estar guardando, no momento que secar, você pode estar utilizando, como por exemplo, em cobertura dos seus vasos. Inclusive é um material muito bom porque mantém o vaso, mantém uma umidade no solo. Um outro material também de fundamental importância é o vermicomposto, inclusive é um material rico em minerais, principalmente macroelementos, microelementos. Nós vamos já ver adiante, nós vamos já conhecer o que é macro e o que é micronutriente. E o bom de tudo é que o pH, podemos dizer, o potencial de hidrogênio, ele está dentro de um nível aceitável, de um nível tendendo à neutralidade, como por exemplo, a maioria dos humus estão de 6 a 7. Então, não vai deixar meu solo mais ácido, mas sim vai estar dentro de uma normalidade, dentro de uma faixa, digamos assim, que a planta vai absorver melhor. A acidez do solo ela é medida em escala, variando de 0 a 14, são os dois extremos, aonde 7, o divisor da escala, é uma zona de neutralidade. Abaixo de 7 a gente considera o solo como ácido e acima de 7 a 14 nós consideramos o solo como alcalino. Qual é a melhor faixa, podemos dizer, nessa escala que as plantas se desenvolvem melhor, nessa escala de pH? É na escala de 6,5 a 7. É uma zona de neutralidade, onde principalmente as bactérias e fungos benéficos, que ajudam também no processo da mineralização, principalmente da matéria orgânica, se desenvolvem melhor, que são os fungos e bactérias benéficas. E as plantas também, de modo geral, elas se desenvolvem em uma zona de neutralidade. 6,5 a 7 está ótimo, está ideal para essa planta crescer muito bem. Muito importante quando nós estamos dando um tratamento ao nosso solo, principalmente quando a gente está condicionando o nosso solo para poder encher os vasos, o que acontece? É recomendado nós utilizarmos o calcário, principalmente calcário dolomítico, que vem de uma rocha natural. Esse calcário ele contém grandes quantidades em concentrações de cálcio e magnésio. E o que é esses elementos? Inclusive nós vamos já ver mais adiante o papel de cada um. Esses elementos, cálcio e magnésio, eles reagem com íons de alumínio, de hidrogênio e fazendo com que, se o solo é ácido, ele começa a ir numa zona da neutralidade, a zona ótima para o desenvolvimento dos vegetais. E a nossa terceira pergunta: quais os minerais indispensáveis para o desenvolvimento da nossa planta? Os principais elementos, eles são divididos em dois grupos, são os macros e os micros elementos. Todos os elementos, eles são fundamentais. No momento em que falta qualquer um desses elementos, desses minerais, a planta começa a entrar em decadência, começa a apresentar sintomas até a morte. E quais são esses macros elementos? Os macros elementos são assim chamados, conhecidos como também macronutrientes, porque são mais demandados, a planta necessita em mais quantidade para poder ela crescer e se desenvolver. Quais são? É o nitrogênio, é o fósforo, é o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. E os micros, claro, a planta também precisa, só que em quantidades menores. É o cloro, ferro, boro, zinco, cálcio, molibdênio e o manganês. Agora, a quarta pergunta: como eu consigo identificar se a planta está precisando de fertilizante, se a planta está precisando receber adubação? Essa é uma pergunta que muitos questionam, principalmente você pode estar questionando, né? Como é que eu faço para me identificar determinado ou variado tipo de adubo mediante a necessidade? É simples, não é
complicado, parte do princípio observatório, você precisa observar, você precisa ter um relacionamento mais íntimo com a sua planta, tá olhando praticamente todos os dias, né? Primeiro porque você precisa estar irrigando. Se você vai irrigar sua planta de manhã, o dia está quente, você precisa também irrigar mais de uma vez, vai irrigar pela segunda vez. Então isso tudo leva você a estar observando no dia a dia. Então no momento que você chegar próximo da sua planta e observar que ela está com a folha, apresentou uma cor anormal, você pode estar recorrendo aos biofertilizantes, fazendo aplicação para a sua planta novamente retomar o crescimento. Então, parte muito do princípio da observação, tudo bem? E a nossa quinta pergunta: quais os sintomas de deficiência apresentados principalmente pelos macronutrientes? É muito importante nós identificarmos a deficiência desses minerais, porque eles são mais demandados pela planta. Então, se eles precisam estar em maiores quantidades no meu solo, então eu preciso dar uma atenção melhor, ou seja, uma atenção mais redobrada nesse sentido. Então, vamos começar pelo nitrogênio, já que é um dos elementos mais demandado pela planta. De todos os nutrientes, o nitrogênio é o que mais a planta precisa. E na deficiência do nitrogênio, o que é que eu observo na planta? As folhas ficam amareladas, principalmente as folhas mais velhas. A planta, claro, vai ficar o quê? Mais sensível também ao aparecimento de pragas e de doenças. O tamanho também das folhas começam a diminuir e ao aparecimento de clorose foliar. O que é essa clorose foliar, esse termo técnico, né? A clorose foliar nada mais é do que manchas esbranquiçadas ou manchas amareladas de forma circular e que elas evoluem, causando a morte desse tecido, que nós chamamos de necrose. Então, falou em clorose, é o que? É uma mancha foliar. Então, deficiência de nitrogênio, fique atento. Com relação à deficiência do fósforo, qual a deficiência que a planta apresenta? Primeiramente, a planta para de crescer, porque ela precisou de um elemento e o elemento não está disponível, ela para de crescer, ela para de produzir raízes e também o caule para de crescer. Que as plantas apresentam as folhas mais velhas ficando com uma coloração avermelhada. E as folhas mais novas, elas tendem a ficar escurecidas, mas com uma tonalidade tendendo assim para o azul, fica verde azulada. Com relação à deficiência do potássio, a planta vai apresentar sintomas como clorose, evoluindo para necrose, ou seja, aparece aquelas manchas branquiçadas ou amareladas, depois o tecido da planta foliar, ele morre, ficando com aquela cor escurecida. As folhas ficam encurvadas, diminuindo também o tamanho do caule. O potássio é um excelente mineral que atua diretamente na maturação dos frutos. Então, se a planta está tendo problema com relação à maturação, antena ligada, pode ser deficiência de potássio. E o enxofre? Com relação à deficiência do enxofre, há uma redução também no crescimento da planta, a planta paralisa o crescimento, você pode notar também o aparecimento de necrose e as folhas mais novas, elas apresentam coloração amarelo esverdeado. Então, apresentou esses sintomas, se liga na deficiência do enxofre. Com relação à deficiência de cálcio, você vai perceber na planta o que? A redução do tamanho das raízes, vai aparecer clorose marginal na folha e vai também apresentar a malformação das folhas mais novas, aquelas folhas que estão saindo lá no ápice, na zona de crescimento da planta. Com relação ao fruto, principalmente de tomate, quando você vai lá na feira ou no supermercado, você observa aquele fundo preto. Realmente é um fundo preto pela deficiência do cálcio. Então, ali o que acontece?
que ali já vai ser um ponto para possível entrada de micro-organismo onde o fruto vai se degradar mais rápido, ou seja, ele vai apodrecer mais rápido. Então, fundo preto, principalmente no tomate, é deficiência de cálcio. Como eu falei para você no início, o cálcio é um dos elementos que vai agir diretamente, ou seja, ele vai balancear a questão da acidez e da alcalinidade, tanto do solo como da própria seiva das plantas. E o magnésio, o último ou sexto macronutriente apresentado. A deficiência pela planta também é bastante fácil ser identificado pelas plantas, principalmente na sua convivência vai ficar fácil para você observar, como por exemplo, clorose também entre as nervuras da folha. A planta também para de crescer, há aí uma redução do crescimento, inibe a floração, ou seja, a planta fica com dificuldade para florar e as folhas também passam a morrer mais rápido. Então, apresentou esses sintomas, se ligue que pode ser deficiência de magnésio. Tudo bem? Todas essas informações em relação a como condicionar o solo, em relação também à mineralização da planta, a deficiência, ela é fácil de ser corrigida, não é complicado. Eu apresentei para vocês 6 macronutrientes que a planta precisa, que a planta demanda em maiores quantidades. Agora é o seguinte, não é difícil. Por quê? Porque os biofertilizantes, que são produtos preparados a partir da natureza, que você encontra na natureza facilmente, a maioria dos biofertilizantes encontra a maioria desses nutrientes. Ou seja, a planta estando bem nutrida, ela vai crescer melhor, vai produzir melhor e você vai ter uma hortaliça de uma melhor qualidade. Então, não é complicado. Eu falei aqui em vários minerais, mas quando você for observar lá na minha página do YouTube, você vai conferir as receitas e você vai perceber que lá tem em apenas um tipo de biofertilizante vários elementos, vários macronutrientes, vários micronutrientes indispensáveis para o bom desenvolvimento da sua planta. Espero contar com você na próxima videoaula. Inclusive, estou trazendo informações bem interessantes também para o bom desenvolvimento em relação a manejo, diretamente falando em relação à sua planta. Continue com a gente observando, principalmente as nossas divulgações em forma de vídeo, em post. Mais informações você pode estar conferindo na minha página do Facebook, pode estar conferindo no meu Instagram. Gostaria de observar a sua hortinha também crescendo, evoluindo. Gostaria de receber, ver fotos, ver comentários. Quero participar da evolução da sua horta. No momento que você começa a plantar, começa a colher, começa a consumir, você vai se sentir motivado para ampliar também a sua mini horta. Então, informações como essa, nós precisamos repassar também para mais pessoas. Gostaria que você, se não é inscrito, se inscrevesse, compartilhasse, divulgasse, porque a prática de se fazer horticultura orgânica, ela tem sustentabilidade, ela tem viabilidade econômica social, que muitas pessoas ainda não se atentaram para isso, mas gostaria de contar com seu apoio para que a gente pudesse fazer o Brasil todo conhecedor deste sistema também de produção. Por quê? Porque a gente produz alimento limpo, produz um alimento que realmente vai nutrir o nosso organismo, nosso corpo vai ganhar imunidade e assim nós vamos ter saúde e qualidade de vida. Tchau, até o próximo!